começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, mais um daqueles, Júlio, com convidados. Pá, Coisa sabe boa, né? que isso colou, né? Faz a gente ficar melhor, né? A gente gosta de conversar, A gente conversa aqui toda semana, eu e o Júlio, né? Então poder ter uma convidada aqui no programa de hoje para trocar ideia de novo é muito legal. Lembrando que a gente tem o suporte, tem o apoio, o patrocínio do SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado, que faz um trabalho magnífico na educação, aquela pedagógica, porque aqui a gente fala que cuidar não é educar, mas é aquela contraposição em cima do livro publicado pelo Júlio, que tem o mesmo nome, aonde a gente olha com cuidado para as crianças, né? Isso. Sabe que o SEAT, eles têm eles têm uma tradição alemã e eles têm um jeito de ser escola que é pela palavra alemã chamada Bildung, que é formação. E essa palavra ela é do século XIX, metade do século XVIII, que é uma escola de formação, é uma escola que integra ciência, arte e corporeidade. Ou seja, tem a atividade física, a atividade literária ou artística e a atividade cognitiva de aprendizado, elas estão integradas e igualmente distribuídas. Tanto é que é uma escola que agora foi campeão nacional de basquete, outro de vôlei sub-17, tem campeões de matemática, é uma escola referência no Enem. Interessante, eles conseguem, uma escola antiga, né? Compor esse jogo dessas três áreas da vida humana de uma maneira integrada. É muito bonito isso. Já fazendo uma ponte, a gente está recebendo hoje aqui a Kelly Matos. Tudo bom, Kelly? Que prazer, tudo bem, Arthur? Bom, Arthur, eu sou absolutamente fã, né? Ah, para, Kelly. Tem certeza muito disso? Com ele. E até é ousado da minha parte dizer isso, né, Arthur Gubert? Porque está aqui um pai cansado, que está aqui fresco, entregue, naquele momento... Eu ainda tô... Naquele momento que eu penso assim, eu já não estou mais... Não, eu penso assim... Obrigada a Deus por ter vencido esse momento. A Kelly não, vai melhorar. Não, eu tenho certeza que vai. Até um pouco sobre isso que eu queria falar hoje, que a gente queria e o Júlio, deixa eu dizer, e o Júlio que, pra mim, deu todas as lições possíveis. Quando eu ainda estava grávida, lembra, Júlio, nosso encontro? E eu aprendi, assim, absurdamente. Falei pra ele, eu tô chocada com as informações que ele me trouxe sobre a questão de telas e como a nova geração, que já nem é tão nova, né? Uma geração intermediária, vamos dizer assim, aprende e está disposta a aprender não mais pelo que a gente tinha como referência, que era o papel, o livro. Esse é um bom ponto de partida, tá? Porque a Kelly é jornalista, ela é jornalista de rádio, jornalista de internet, jornalista de vídeo, como todos os jornalistas acabaram se tornando hoje em dia. Uma vida hiperconectada, que eu imagino que tu deva ter um bom tempo fora do trabalho, né? Pra ficar no celular, conversando com pessoas, lendo informação. Como é que é isso de... Como é que entra as telas na tua casa agora que com o Gabi com 1 ano e meio, já atento aos arredores? Como é que tá sendo isso? Vocês têm regras, não têm regras? Tu cuida quando tá perto dele? Toda vez que eu penso... Isso é uma inquisição? Não, já me botou na parede de cara, né? Não, é que hoje assim, tu pega o telefone assim, hoje e é todo mundo falando sobre telas, né? É pais falando sobre telas, psicólogos falando sobre telas, as pessoas preocupadas com tela, tem hora pra tela, não tem hora pra tela. Eu imagino que deve ser difícil, porque tu tá o tempo inteiro com isso. É excelente, porque assim, o pai e a mãe dele trabalham numa tela, né? Exato. Como é que o meu filho vai ignorar as telas se ele quiser assistir a mãe dele, se ele quiser assistir o pai dele? É impossível, né? Eu não posso colocá-lo... Claro que eu sei que existe... A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Algo que vai te matar e algo que vai te curar. É a dose. Eu tenho muito para mim isso, assim. Eu não considero que o meu filho vai ficar completamente alheio a telas. Mas todos os caminhos que a gente busca para ele são caminhos em que a tela não seja o que o acalme. A tela não seja o recurso que o acalme. Claro que vai ter o momento, né? O momento da bronquiolite, quando ele interna. Se for a tela, vai ser a tela. Se for o Faustão, vai ser o Faustão. Porque na bronquiolite, tu viveu o TI, né? Tu sabe, né? Meu filho ficou internado. O que me apresentassem como solução e coisa para ele ficar feliz e melhor e rápido. Mas a regra geral... A tese vai pro saco, né? Não, exato. Na hora do pega pra capar, não tem, né? A gente faz se me dissessem que aquela hora era chocolate, eu estou usando uma metáfora, tá, gente? Eu não dei chocolate pro meu filho.
Mas, e tá tudo bem também com quem dá. Eu não tenho muito essa coisa do, sabe, de não, aqui não pode, Deus o livre, meu Deus do céu. Eu acho que isso nos aprisiona e nos torna piores pessoas, assim. Mas voltando e respondendo objetivamente a tua pergunta. A gente cuida, sim. Com televisão a gente cuida menos. A gente cuida mais com tela celular. Mas ele precisa falar com a avó. Eu gosto disso. Então, quando eu pego o telefone, a primeira coisa que ele fala, vovó. Ele fala assim, vovó, vovó, vovó. Ah, é vovó? Ele olha porque ele sabe porque eu ligo pra vovó. O telefone como uma forma de falar com a avó também, Ele entende isso aí. E muitas vezes, né, o meu marido é jornalista esportivo, ele viaja muito, então ele ficou 25 dias para cobrir Copa América, ele ficou 10, 15 dias para cobrir o Grêmio, uma série de jogos, então a gente também tem que ligar pro papai, né, para poder ver, porque eu não vou privar meu filho de ver o pai dele, porque como é que eu ele não chama dou o papai? Gabardo, Eduardo Gabardo. Gabardo. Não, mas ele fala papai mesmo, né? Papai, só que ele usa papá para muitas coisas, né? Porque o papá é a comida, é papá, papai, e é papá o papato, que é o sapato. O sapato. Então eu falo pro Gabardo que ele tá em vantagem, porque a palavra papá, o que é papá é muitas coisas. Então ele fica papá, 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 papá. Aí eu tenho que entender o contexto, se é papai, se é sapato ou se é comida, papá. E aí eu preciso ligar pro Gabardo pra ele poder ver o pai, né, gente? Dia dos Pais, o meu marido não tava aí pra dar feliz Dia dos Pais, nós ligamos e tal. Só que ele acha que é o vovó. Então eu pego pra ligar pro papai, ele, vovó? Aí eu falo, não, hoje é o papai. E aí, não sei qual é a compreensão, o Júlio pode dizer melhor que eu, ele fala com a pessoa que tá do outro lado, né? E mostra, cadê a barriga do Gabi? Daí ele vai lá e mostra a barriga, faz assim, né? E tal. Eu não sou completamente alheia a telas, mas eu tenho um cuidado e responsabilidade. Isso pra mim, né? O que funciona pra mim. Eu não... Regras duras não funcionam muito, né, Júlio? Em convivência com crianças, né? Tipo... Não, eu gostei de uma frase que tu falou, até queria te perguntar. Tu disse, isso não é bom. Eu me lembro que tu falou assim, estava falando do chocolate. Não, para mim, quando a gente vive desse jeito, é muito ruim. Eu não gosto. Que jeito é esse? Que é rígido. Rígido. Em que a rigidez impede que, por exemplo, se tu tá num contexto em que a tela vai ser importante para ele falar com o pai dele no Dia dos Pais, se eu fosse inflexível... ele não teria visto, né? Viu mesmo o pai no Dia dos Pais. Eu não acho que ser... Assim, isso pra mim é o que funciona pra mim, né? Essa inflexibilidade, eu acho que vale pra várias áreas da vida, ela nos... É uma obsessão, quase. Né? Ela nos aprisiona e ela nos faz sofrer. Essa é a minha percepção. Ela nos faz sofrer. E aí eu vejo mães, Júlio, e o Júlio pode interpretar melhor, que sofrem, por exemplo, porque estão ali naquela questão, tem que fazer BLW, né? Estão começando a introdução alimentar, e aí tem que ser pedaço, não pode ser comida amassada. Eu não tô conseguindo, meu filho não tá comendo. Eu falei, então tenta com amassada, não tem problema. Mas dormir na cama dos pais ou não, para nós não funcionou, ele dorme no berço. Mas e se um dia ele... Tô tudo bem, né? Eu acho que quanto mais rígido, mais inflexível é o nosso caminho, a chance de frustração, de não me fazer bem, e eu não estando bem, a criança, me parece, não vai estar bem, eu acho que ela é maior. Eu não sei se essa é uma leitura correta para mim. Não, eu acho que é bacana que isso que tu falou, porque no fundo, né, Kelly, tem a ver com a pergunta do Arthur, essa rigidez me dificulta eu pensar. Porque o pensar exige de mim a responsabilidade de uma decisão. Quando eu quero a regra, a responsabilidade não é minha. Então é alguém que me disse e alguém que não me disse. E ser pai e mãe, em grande medida, é um ato de responsabilidade, porque claro que tem os conhecimentos científicos, blá, 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 mas é um ato de intuição também. E esse ato de intuição, se ele está muito carregado de regras, eu parei de pensar a minha relação com a criança, que é o cuidar, e troco pelo educar. Só certo, errado, e o vínculo com a criança intuitivo fica restrito a uma obrigação. E por isso que tu falou de uma maneira muito bonita, assim, eu fico pobre, assim, se eu fico no certo ou errado com uma criança, eu fico pobre como pai. E certamente ela também perde, porque eu não ajudo ela a pensar.
Como que se ensina uma criança a pensar de 1 ano e meio? Simples, esse aqui é o telefone, vou falar com o pai, com o papá, com a vovó e tal, e a gente explica. É só explicar. Pronto, está resolvido o assunto. Isso é uma coisa muito legal, né? A criança, ela consegue entender, né? Parece uma bobagem falar isso. Não, mas eu também, eu fico chocada nisso, entendeu? E é uma coisa que pessoas mais velhas, às vezes, tinham uma visão diferente. Esses tempos, a gente estava com as pequenas, as nossas têm 2 meses e meio, e aí a gente conversa entre a gente pergunta com elas. É claro que elas não estão entendendo, mas tu tá ali falando, né? Interagindo. Elas sabem que tu tá falando com elas. E aí, esses tempos, uma pessoa que estava perto da gente, bem mais idade, falou assim: nossa, mas tu fala com ela como se ela fosse adulto. Né? Do tipo, como é que tu não tá fazendo aquela vozinha fofinha e tal? E tá tudo bem, eventualmente a gente faz também. Mas não é. Não, a ponte ela não precisa ser essa, né? Tu pode interagir, trocar ideia. A criança vai entender. Uma criança de 1 ano e meio entende tudo. É impressionante. Sabe o que está acontecendo. É impressionante. Mas eu queria pegar esse ponto, Arthur, que o Júlio falou da decisão. Isso para mim é um ponto central. E eu, particularmente, né, eu, pessoa física, Kelly, eu sempre tive muita dificuldade de eu tomar a decisão. Isso é uma coisa minha, assim. Às vezes eu terceirizo. Coisa simples. Que pizza a gente vai pedir hoje? Calabresa ou mozzarella? Aí eu falo pro meu marido, decide tu. Porque cada decisão que eu tomo gera uma consequência. E se der errado, a responsabilidade é minha. Então, ao terceirizar, o que eu estou, né, grosseiramente falando, eu estou me livrando da consequência depois. E a maternidade é sobre decisão. A parentalidade é sobre decisão. E aí, a decisão é do pai e é da mãe. E não decidir é uma decisão com consequência também. Então, às vezes eu me pego assim, né? E agora, o que eu faço? Com coisa simples assim, né? Eu estou ali decidindo se ele vai primeiro... se aquele choro ali eu já identifiquei que é um sono, então eu tenho que encaminhar ele já para o quarto para fazer a rotininha de baixar a luz e tal. Ou se na verdade não é sono ainda, é melhor eu dar o jantar e tal. Todo momento é decisão. Isso para mim é uma das grandes chaves da maternidade, assim, ou da parentalidade. Nós decidimos e nós temos que, com as ferramentas que nós adultos temos, para mim, ensinar ou auxiliar a criança a ter esse poder de decisão. Do caminho que ela... Claro, ela tem 1 ano, né, gente? Obviamente, questões que envolvem... Dentro do seu universo... Ela tem uma faca na frente dela, claro. Ela não tem decisão, né? Porque ela vai se machucar. Mas eu me lembro que a minha psicóloga falou uma coisa assim... A nossa primeira reação quando... Vou dar o exemplo prático para ficar mais claro. O Gabi tem um carrinho que era do Federico e do Santi. Não sei se você vai lembrar, Arthur, que era um carrinho que ajuda eles no comecinho a andar, tá? Um carrinho não fica fácil de entender. Tipo um trem, que é da altura dele, que ele vai empurrando assim, né? Então, como se fosse uma coisa tem ele se apoia guidon, assim, e né? anda ao mesmo tempo. Isso, assim. Exatamente. E ele adora. Tudo que ele quer na vida é empurrar. Então, se tem uma cadeira, ele quer empurrar, aquele carrinho ele ama. E aí, ele ficava muito bravo, porque o carrinho esbarra, por exemplo, num tapete, esbarra numa coisa. E ele ficava bravo, porque tá aqui vindo no plano, e pá! E daí ele... E que eu ia lá, tirava o carrinho dali e botava. Daí a psicóloga falou pra mim, mostra pra ele como é que ele faz. Se ele girar o guidon, né? Se ele girar pra cá, se ele passar por cima... E ali eu dei a decisão para ele. Assim, né, eu ajudei ele a entender. E ele aprendeu. E o dia que ele conseguiu fazer, eu achei tão fantástico. Eu falei, cara, isso aí é uma metáfora da vida, né? É o que tu estava falando sobre a decisão. Acho que legal isso aí. Tem um segundo aspecto que é, eu tenho uma dúvida. Ele está com sono, ele está com fome. Eu tenho que tomar a decisão interpretativa, né? Try analyzer. Se eu for intolerante com a incerteza, eu vou agir mal. Isso. Eu vou interpretar mal. Então tem um segundo aspecto para a vida em toda, qualquer coisa, né? Para medicina também, assim, ou para tomadas de decisões. Se eu estou muito intolerante, que exige um tempo para construir a certeza, pode ser 5 minutos, pode ser 3 minutos, como pode ser às vezes um dia. Não é o caso de dormir ou comer. Mas se eu sou intolerante com a espera, aí eu vou agir mal. Ou seja, eu vou interpretar mal. É perfeito. Né? Então,
um cultivo que a gente pode ter em casa, especificamente falando de filhos, né? Se eu estou angustiado e não está conseguindo interpretar, falar com alguém, ou com o marido, com a empregada, ou escuta, eu estou na dúvida e tal. Mas não é para alguém me dizer, é só para eu dar o tempo de assimilação da minha dúvida. Não, ele está com fome. Aqui. E esse Tá tempo é muito resolvido. importante, né? Porque normalmente crianças, até mais pequenininhas, como as do Arthur, como elas... Quantos meses elas estão? Só 2,5. 2,5. Chega me dá um arrepio. Ai, gente, o meu começo foi tão difícil. E quando eu penso em alguém com criança de 2,5, tu tá aqui vivo, bem. Eu tava Mas o ele é o pó. pai, né? Ele é o pai. Ele é o razão. pai. Ele não dá Tem teta. razão. Não, ele não dá Eu teta. tava, doutor Júlio, tem só isso. o pó. Eu tava Tem assim, isso. ó. E eu tive uma questão... doutora Ana, nossa querida, também interpretou como um hiperfoco, assim. Que me parece, depois também eu aprendendo, que era Normal. natural. Por quê? Né, explicando grosseiramente, o doutor Júlio é muito melhor que eu nisso. A natureza Não, faz... quem é mãe é tu. Ela faz com que a gente tenha um hiperfoco para a criança não morrer, para que ela sobreviva. Então, eu antes dormia, podia ter uma retroescavadeira do meu lado. Hoje, se cai um alfinete, eu sei que alfinete é, que cor é, e em que, se ele caiu para lá ou para cá. Uma tossida Só na madrugada, aqui, ó. engasgou, vai morrer. Eu já ouço, o Gabriel dorme no outro quarto, no quarto dele, no berço, e eu não tenho babá eletrônica. Eu ouço se ele vira. Eu ouço tudo. Caramba. E eu acho que isso desenvolve, enfim, né? Acho que eu tive, só que eu fiquei eu tive um hiperfoco, não deixava ninguém pegar, eu fiquei assim. Pra mim só existia eu e ele, eu não sabia mais nada de mim, eu não sabia. E eu fiquei nesse muito tempo, assim, eu acho que puerpério falam que é 40, 60 dias, pra mim foi um ano. Eu fiquei um ano, assim, que eu não enxergava outra coisa. Eu queria parar de trabalhar, eu não queria fazer mais nada, eu queria só viver pra criança. Aí eu me lembro que na época eu assisti um podcast da Ivete Sangalo falando que pensou em parar de cantar. Eu falei, bom, se Ivete Sangalo pensou em parar de cantar, quando teve o primeiro filho, tá tudo bem, né? Mas tudo isso pra dizer que eu acho que esse hiperfoco que eu tive, que foi no começo, ele me dificultou ter este tempo de interpretação. Eu era muito reativo. Eu vinha chorando, tem que pegar, tem que fazer isso. Hoje, como eu acho que eu já evoluí, não estou mais naquele momento assim tão intenso, eu consigo parar e fazer essa reflexão, tá? Deixa eu só ver o que é, deixa eu acessar aqui o meu banquinho de dados, vou olhar, não, é isso aqui, não é isso aqui. Daí eu tô em dúvida, eu falo pro Gabriel, o que tu acha? Vamos por esse caminho ou vamos por esse? Ele, não, acho que não é esse Não, aqui. mas isso só muda o endereço. Até agora há pouco eu tava falando pro Júlio. O Júlio perguntou, eu vi um post teu ali no teu Instagram, que elas estavam chorando e tu tava brincando que tu não te importava, não sei o que lá. E aí eu falei, cara, tu sabe que eu lido muito bem com o choro. Agora, a Sofia, não. Eu não lido, exato. Ela ouve, dói a teta, tipo... É horrível. É uma coisa, Por- acontece um troço... Acessa um lugar, o doutor Júlio Não, explica pra nós o que é. eu acho que é animal, né? Sei lá, não tem como, é ancestral, né? Meio mas fisiológico. mas é isso, assim, porque... E muitas vezes a gente passa pelas coisas pensando que é só com a gente, que é pior com a gente, quando na verdade essas histórias elas vão acontecendo, né? Vão se Tu repetindo. sabe que eu acho que o legal, como eu já estou há muitos anos na área de saúde mental, eu ando com vontade de não saber como que se explica. Basta a gente sentir. Mas isso é libertador, hein? Tu sentiu como mãe, e eu tenho certeza, pela maneira como tu está dizendo, a tua intuição era a tua paciência. Porque tu já ia certo no o que tinha que fazer, porque a natureza do vínculo da mãe com o bebê, em geral de pessoas saudáveis, o cara vai certo no tiro que tem que dar. É imediato, é uma coisa meio imediato. reação, né? Um bate-pronto. É um bate-pronto. Com o tempo, tu vai desenvolvendo uma outra habilidade. E aí essa é a tal da paciência, porque daí tu tem que pensar. Então, eu penso que às vezes a gente está tão intoxicado de teorias e de informações. Concordo de tanto conte- com isso, meu e Deus. hoje é E isso, a cara. gente esquece que a gente é capaz de pegar uma criança no colo, saber que ela está com sede, saber se ela está com fome, saber se é xixi ou se é cocô, ou se é uma dor de barriga, ou se é uma dor... A gente sabe isso. É só olhar com calma. Eu quero emoldurar isso que o senhor está dizendo. Pelo amor, Mas cortes, é alô, cortes, verdade. onde é que tá a câmera? Alô, cortem essa parte, porque isso gera sofrimento nas mães. As mães, eu acho que como eu tenho, né, como o Arthur tem, e a gente Kelly, comunicador, a gente tem o que gera alcance. sofrimento é a necessidade de controle. Não é, isso gera um sofrimento que a gente retroalimenta. Se a gente realmente tem dúvida de alguma coisa,
Eu até sugiro, fala com o pediatra. E só. Não fala nem com o vizinho. Porque ele vai vizinho, procurar no Google. E aí o Google já fala, não, meu Deus, é câncer. Tu já pensou assim, mas meu Deus, Não, é péssimo isso. O Instagram, com todo respeito ao Instagram, porque depois vai virar um corte pro Instagram, o Instagram vai nos... né? O que acontece? São muitos perfis de pessoas que não são como o Dr. Júlio, que estudam, são perfis de diferentes. 5 coisas que você não pode fazer com o bebê. Aí eu, nessa fase que o Arthur tá, com os cabelos que eu tava assim, ó, eu já tinha feito 4. E eu falava, meu Deus, a minha criança está traumatizada pelo resto da vida. Dei check em tudo que não podia fazer. Eu comecei assim, ó. Quer ver? E eu comecei a parar de seguir, porque aquilo estava me fazendo uma coisa. A minha pediatra sempre brinca comigo. Ela falou: tu é maluca de fazer isso. E segundo, tu é maluca de postar isso, porque as pessoas vão te trucidar na internet. O meu filho, desde o início, dorme de bruços. Isso, para as mães, é um sacrilégio. Meu é uma. Deus. Né? Eu tenho mães eu que... não sabia disso. Isso, é um horror, é uma coisa que é assim, ó, péssima, bruxa. Como é que o teu filho vai se engasgar, vai Sim, ter... porque daí ele fica com o rosto preso, entendeu? Tipo... E ele não fica, porque o meu filho ficava assim, e era muito... Ele fazia assim, ó, eu e a minha mãe ficava olhando, assim, porque... Daí a minha pediatra, ela disse assim, tá, tudo bem, se tu estiver do lado. Daí ele fazia assim, ó, quando ele queria virar a cabeça. Fazia igual um pica-pau. E depois virava assim. E eu comecei a ver que funcionava pra ele. Toda vez que ele botava ele de bruços, porque ele gostava de dormir assim no nosso colo, né? E eu me lembro no colo do Gabardo, um colo grande, assim, né? Um homem desse tamanho. E ele ficava aqui. E aí a gente transferia nessa mesma posição em que o corpinho dele estava aqui, né? Transferia para... Sim, porque nesse momento tudo que tu não pode é que ele mexer acorde. Não. Tu vai fazer do jeito que for, se for pegando por aqui pelo lado, botando ali, melhor, né? É o negócio da ginástica, Simone não me lembro Biles. A mais gente dessa dá parte. o duplo twist carpado. louco. Exatamente. E aí a gente começou a botar e ele ficava e dormia direto, 4, 5, 6 horas. Eu, querido, manual? Eu vou fazer. E a minha pediatra disse assim, tá, se estiver do lado, porque tem que... E meu filho dormiu comigo do nosso lado da cama, num carrinho, né, no Moisés, até, sei lá, 4 meses. Não, lá em casa é assim. Porque para nós super funcionava. E hoje, ele, olha só como é possível, gente. Ele dorme no quarto dele. Então, funcionou e deu tudo certo. Ele não ficou codependente. Agora, te ouvindo falar, eu me dei conta que eu caí numa dessas aí, essa semana no Instagram. Não, eu ri, Arthur. Eu caí numa. Não. Eu caí numa. Porque assim, o que acontece? Nós temos duas, então pega no colo e quando tu saculeja aqui, e aí eu faço desde que elas nasceram uma coisa que o Júlio já me falava, falou, cara, ouve música com elas, bota música e fica com elas no colo com música. E aí desde pequenininho, porque também tem essa coisa de elas terem ficado na UTI, né? Eu tava noiado que elas iam só ouvir apito, então eu queria que elas escutassem música. Aí trouxe pra casa e música, direto, tudo. Jazz, metal, pagode. Eu vou te indicar um ótimo, muito bom. Tudo, entendeu? É Mozart for Babies e é Black Sabbath lá em casa, é direto. E aí eu fico com ela aqui. Aí, esses dias eu vi um negócio que tu não pode chacoalhar o teu filho muito. Ai, não dá. Porque O Instagram. senão, aí o que eu fiz? Mama-Ru. Sabe o que é o Mama-Ru? Não. O Mama-Ru é uma máquina, é um troço que tu bota na sala, assim, que tem um bercinho que tem movimentos e que eu sei, eu ele tinha. chacoalha sozinho a criança. Aí eu aluguei um troço desse aí, botei ela ali. Aí eu pensando, pronto, agora eu não vou mais chacoalhar eu vou botar ali, ela vai dormir, agora eu não vou mais precisar ficar ninando, porque são duas. Quando eu botei ela no tal do Mama-Ru, odiou. É óbvio. 200 pila jogado fora. óbvio. Não vou renovar a assinatura. Tu ligar pra mim, liga pra mim, pô. Mas é que eu vi no Instagram, Não, o Instagram, cara. isso aí, doutor Júlio. Ai, não pode fazer, não pode. E aí tem a segunda camada, porque tu vê o post é a primeira camada de desespero. Aí a segunda camada é vou ler os comentários. Aí tu clica para os comentários assim, salvou a minha vida. Agora consigo fazer academia. Já tô almoçando. Já, de novo, pai, esse troço vai resolver a minha vida. Nada. Arthur, eu me lembro como se fosse hoje, doutor Júlio, uma mulher que... Daí um recém-nascido, acho importante dizer isso para as pessoas, de regra, no começo, nos primeiros dias, tá? Depois ele vai dormir, mas no começo ele não sabe a diferença, então ele não dorme. Ele não sabe se ele tem fome, se ele tem sono. E ele acha que tá na barriga, ele não sabe que nasceu e tal, etc. Tudo bem, isso eu gostaria que tivesse me dito, né? Eu achei que ele ia... São tantas camadas, Arthur, eu vou me lembrando, doutor, desculpa, eu falo muito, mas eu vou me lembrando. E aí, eu tava no desespero de fazer ele, eu precisava que ele dormisse, então o Instagram me botou um curso de sono. E aí eu falei, cara, eu vou assistir uma aula. E a mulher começava, era uma live, e eu e a minha mãe assistindo a mulher assim. E ela falava, eu nunca me esqueci, ela falava assim, ó. Manas! Era assim, ó. Ela falava, Manas! Eu vou fazer o seu bebê dormir! E eu...
Sério. Te ganhei pelo Mana! dedo. Ela dizia, agora você faz uma passada assim, ó. Tá, tá. Cara, eu comecei a ficar com medo da mulher. Eu falei, o que eu estou fazendo? Tu tava completamente louco, guria. Claro, porque eu fui Fora da casinha. acreditando. Eu tava fora. Você Aí sabe eu... que eu tive sorte quando a gente estava saindo da maternidade do primeiro filho, veio o anestesista atrás de nós, um cara muito querido, muito legal. Ele me puxou para nós e disse assim, o seguinte, ó, eu queria te dar uma dica. Qual que é? Quando o nenê começar a chorar, tua mulher tiver de saco cheio, tu faz o seguinte, tu pega ele, bota ele de barriga para baixo na tua mão e faz esse movimento aqui, ó, para frente e para trás, não para o lado, não esse. Porque esse é o movimento do útero. Esse ritmo, ele não fica com a cabeça pro lado, ele fica, no final do útero, ele está com a cabeça para baixo e está nesse Vou movimento. testar isso hoje. O meu Não, filho, já tem eu tenho 2 meses e meio, não eu sei. tenho foto, ele só ficava nessa posição. E aí o gabardo, né, o braço maior, ele que pegava nessa posição. Meu filho ficava aqui, no braço dele, aqui assim, de bruços. Por Aí isso eu botei de perguntei pro cara, aonde que tu aprendeu isso? Com a minha avó. E aí eu testei e funcionou. E eu sempre digo pros caras que estão saindo do hospital, eu dou essa dica de leve, mas só pro pai de ladinho. Eu tenho foto. Faz esse movimento para frente e para trás, que é o movimento intrauterino, que aquilo dá um certo reconforto. Mas eu quero voltar um pouco antes no que tu falou, uma coisa assim, que tu descobre, né? Tu cria o teu jeito. Descobre. Tu descobre, com o interesse pelo teu filho, tu vai entendendo ele também e vai sabendo o que vai funcionar. Né? Descobre. No caso, até mais no início, a mãe do que o pai. A mãe tem uma intuição mais próxima. O pai descobre que a mãe não está bem. Mas Aí o cara descobrindo, pô, a mulher não está bem, ela vai começar a incomodar aqui. Então o cara puxa para o lado, dá um beijo, faz alguma coisa para ela dessintonizar temporariamente, 3 minutos, para ela pensar, para ela voltar à intuição. É que nem tu faz com o nenê, tu distrai ele para outra coisa que não é o que está incomodando ele no momento. Por isso que eu acho sempre a sorte de uma criança é quando ela tem uma sorte maior, tá? Quando ela tem pai e mãe. Porque são registros diferentes de experiência de tempo e espaço. São registros diferentes. E a maneira de se vincular de uma criança com a mãe é muito diferente da maneira de se vincular com o pai. Com o pai é depois. Isso a gente já sabe. Claro que está ali, mas depois é que começa a correr, daí quer jogar carrinho, ou quando é menina quer convidar para brincar com a boneca, coisa assim. Aí interage. Verbalmente, inclusive, é melhor. Mas é a sorte quando uma criança tem um pai e uma mãe interessados. Quando é só um interessado é mais difícil. Quando é 2 desinteressados, aí complica, né? Muito. Isso existe. Temos vários casos. Mas uma coisa que eu acho importante, a gente está falando no Instagram desse desserviço, que é a disseminação de informação. Às vezes eu falo para minha mãe, digo, mãe, como é que tu conseguia que não tinha o Google na tua época? E nem o telefarmácia. Ela falou, é melhor, né? Porque olha a quantidade de informação que tu tem e que te deixa presa e nervosa. E a sensação que a gente está fazendo errado. Porque daí veio o post que diz, não pode fazer isso com a criança de jeito nenhum. E um outro desserviço que eu acho é que, de alguma forma, a gente perpetuou, por filme, por novela, por história, que o bebê é aquela boneca que não reage, que assim, vou dar exemplo concreto também para ficar mais claro. Eu tava no puerpério, assim, no auge da, meu Deus, meu filho não dorme, meu Deus, a minha vida acabou, meu Deus, a minha teta tá sangrando, e agora? E aí, eu tava passando na TV aquele Vale a Pena Ver de Novo, e a novela era O Rei do Gado, Patrícia Pilar e Antônio Fagundes. E aí, Patrícia Pilar e Antônio Fagundes têm um filho. E aí, Patrícia Pilar está lá, linda, deusa, com seus cabelos assim, né? Linda, com uma pele muito melhor que essa que eu estou agora. Bom, nem se compara com a pele que eu estava naquele momento. E ela com um bebê no colo. Um bebê em silêncio. O que já era um início de mentira ali, né? Porque era um recém-nascido. E aí, o Antônio Fagundes olha pro bebê e diz assim, para ela e pro bebê, e fala assim, você fica ainda mais linda.
E ela, não, tipo assim, ó, eu falei, segunda mentira, porque na hora que a mãe tá, a mãe tá assim, ó, então agora deve saber, né? A gente tá assim com a camiseta da gincana do Collor de 97. Olha aqui meu casaco, é sempre, o Gabriel esfrega o nariz, que tem rinite, meu casaco tá sempre com ranho aqui. Em algum lugar Aceita aqui que dói ter. menos, né? Já tá tudo bem. E eu falei, segunda mentira. E aí ele vem, abraça ela, e os dois juntos vêm e colocam o nenê no berço. Coisa linda. E ele fica. Falei, mentira! Rede Globo, ora, querendo enganar quem? Então, e assim, a gente se cobra. Eu falei, cadê a propaganda da fralda que a fralda diz que o seu bebê sequinho 12 horas. Cara, eu não sei botar fralda. Eu descobri que eu não sei botar fralda. Não tem, Arthur, porque primeiro que o bebê não fica sequinho 12 horas. Quando tá, eu tô nessa fase dessa que tu tá? O bebê ele não dorme 12 horas, ele não fica sequinho 12 horas, o bebê faz cocô na madrugada porque ele ainda não consegue. E todas as fraldas vazam. E isso, o começo é assim. E aí a gente fica acreditando num ideal, a gente fica buscando um lugar que não existe, e ao buscar esse lugar a gente se frustra, fala, o que eu tô fazendo errado? Porque eu não sei botar isso aí, eu não sei botar fralda. Eu tô meio longe dessa idade, meus filhos já estão com acima de 25, mas eu me lembro. Levanta as pernas e vem o jato, né? Nossa! Mas eu quero só pontuar uma coisa que a Kelly não falou até agora, Júlio, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Ela não falou em culpa, ela falou em responsabilidade. Interessante isso, né? Não sei. Mas eu faço terapia, né? Eu faço doutora Ana e doutora... Mas é muito interessante isso mesmo, porque a gente fala... Culpa é pior, né? É uma palavra muito mais carregada, é pesado né? mesmo, Arthur, é bem pesado. Eu acho que é uma coisa assim... a gente busca... isso, o nosso comparativo, o nosso ideal é a Patrícia Pilar ali, sabe? Que tá ali, que na vida real não tem filhos, né? A gente tá falando da personagem que eu não me lembro o nome dela na época, enfim, da novela, no Rei do Gado. A gente busca esse ideal que não existe. Um outro comparativo que eu tenho da época era a Cláudia Raia. Então, a Cláudia Raia deu uma entrevista no Fantástico, com o cabelo escovado, belíssima, linda, com aquele filho dela, belíssimo, com um vestido esvoaçante com o seu nenê. Eu me senti, com perdão, abaixo do cu do cachorro. Eu falei, cara, eu tô com a camisa da gincana de 97, com vômito, eu sei lá que hora que eu vou conseguir escovar o dente. Os dias que eu conseguia fazer cocô e lavar o cabelo, eu era o Galvão Bueno. É tetra! Sabe? Vitória completa. Olha, até derrubei o microfone, desculpa, pessoal. Foi mal. Vitória completa. Porque não tem. Então, essa coisa da culpa, pra mim, ela vem. E ela veio, né? Eu achava que até hoje, assim, né? Eu sinto quando eu tenho que trabalhar, porque eu faço evento, então às vezes eu volto pra casa às 11 da noite. Quando eu não consigo, por exemplo, aceitar eventos em que eu tenha que sair do estado, né? Eu recebo convite e tal, mas eu não consigo, porque ele vai ficar um dia sem mamar. Então, já começa a me dar uma dor, assim, né? Meu filho não mama mamadeira, ele só mama no peito. Então, eu fico sempre com esse negócio da culpa. E eu acho que isso nos faz não ser mãe ou pai na plenitude que é. Porque aí tu vai te consumindo, Kelly, sabe? É o seguinte... Agora eu vou tentar te salvar de ti mesmo. Eu adoro. Obrigada, doutor Júlio. Por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui pra fazer, eu vim aqui pra fazer terapia. Ele tá sentado na guarita ali. Achando a minha terapeuta. Um beijo pra ela. Uma cliente me disse assim, tu é muito condescendente com a gente. Eu gosto. Obrigada, não, doutor Júlio. É o seguinte, eu acho que o bonito da vida é que a gente constrói a habilidade para aprender. Então, tu aprendeu contigo uma coisa que tu não sabia, ser mãe. É verdade. E mãe de bebê, e etc. Claro, mãe de bebê, obviamente. Né? Então, tu descobriu que tu estava exagerando. Eu estava. E tu foi baixando a bola. Foi um processo. Essa bola baixa talvez não se crie mais dentro de ti, porque tu teve a tolerância de perceber que isso que aconteceu contigo, que tomou conta da tua cabeça, do teu corpo e da tua vida completamente, tem um aspecto muito bom e tinha um aspecto muito ruim. E tu aprendeu com isso. Por isso que não é certo, a vida não é um certo e errado, te dizendo o que tu diz. A vida é um aprender. E eu penso, realmente, se a gente consegue sair da rigidez, a gente tem uma habilidade melhor de aprender o quanto a gente é maluco.
e sair o mais tempo possível da maluquez. Lembra, né? Que uma vez eu falei aqui, saúde é não ficar 13 anos na doença, ficar só 15 minutos. Nossa, diminui, que tu coisa tu diminui o tempo de contato com a tua megalomania e com isso te dá mais condições de tu resolver realmente como as coisas são. Só isso. Ai, não, Mas passa um tempo, né, na doença, né? Que tem que passar, né? Sim, a gente aprende nisso. Antigamente eu ficava 10 anos, agora eu só fico 22 minutos. Sim. Mas é o aprender com isso, né? Eu acho que, assim, para mim, esse período, que foi o período, né, do mega, do hiperfoco e tal, todos nós, em alguma medida, meu marido sofreu também, porque ele também não entendia o que estava acontecendo, porque eu era uma pessoa, daqui a pouco eu virei outra, completamente diferente. E começou a ficar, a nossa convivência ficou... Quase inviável. Eu ia usar essa palavra, Quase inviável. Não, inviável. Chegou um momento... quase um ano isso aí. E foi quase um ano. Quase foi um assim, ano ó, eu não queria fazer mais, eu não via nada. Teve uma vez que a gente foi buscar o Gabi, meu filho vai na escola desde 5, 6 meses, e aí a gente foi buscar o Gabi, e do lado da escola do meu filho, que é da escola também, do lado do prédio onde ficam as salas, tem um café, que é da escola. Então a gente sentou ali e tal. E eu fui resolver alguma coisa no celular, não me lembro, foi mexer alguma coisa, e eu tirava leite, além disso, né? Além de eu tinha isso também, né? Eu digo, meu Deus, enquanto meu filho tá fora, ele tem que tomar o meu leite. Então eu tirava leite, imagina, eu faço programa ao vivo, então eu parava, eu tirei leite na estrada, tirei leite no Vale do Taquari, fazer cobertura de enchente, eu lá tirando leite no meio. Era uma loucura que eu fazia para dar o meu leite pro meu filho. E aí... eu tirava e deixava na escola na geladeira. Eu falei pro Gabardo, vai ali no prédio da escola, enquanto a gente tá aqui, né? Enquanto eu tô aqui esperando, resolvendo não sei o quê. Tu vai ali e leva o leite pra elas já botarem na geladeira. Não pode ficar muito tempo fora, né? Pra não perder os nutrientes e tal. E aí ele foi. Nisso que ele foi entregar, a professora falou, não, ele já tá pronto, né? Porque ele janta, eles trocam a roupa, tiram ali, né? E já quer pegar ele? E o Gabardo falou, né, claro, vou pegar. E pegou. Gente, quando eu vi o Gabardo chegando com aquele bebê, que era sempre eu que pegava, eu comecei a chorar copiosamente. Tu nunca mais faz isso na tua vida! Assim. O Gabardo, um dia eu convidei ele pra pegar. Eu falei, como é que tu não me deixa buscar o meu filho? Eu tava assim, ó, eu tava naquela sala ali. Eu tava do lado. Ele só pegou e ele me entregou o neném. Claro. Só que eu não fui eu que tirei do braço da professora. E aquilo, eu chorei assim, ó. E eu fiquei dias tentando entender, viu? Pra ver como eu tava fora nessa mega... Eu tava fora da casinha. casa total. Por isso que eu tô admirando a pessoa estar aqui com 2 meses, porque eu não conseguia nem entender esse processo. Ele é o pai, não, mas a mãe tá ele lá é o pai. com ela sozinha. Não, mas é que a gente fica... Não, mas tu tá conseguindo viver. Eu não conseguia, mas eu tô com o sabe? Júlio há 2 anos já. O doutor Júlio. Aí agora eu peguei, captei. E aí, nesse dia, o Gabardo até hoje, quando ele vai, posso pegar, o Gabardo, eu tive um surto ali, foi um momento que eu disse, tu nunca mais faz isso. Aí, esses dias, eu tava dirigindo o carro, eu falei, Gabardo, já vai descendo e pegando ele ali, enquanto eu vou procurando uma vaga de estacionar ele. Posso descendo, posso pegar ele? Eu falei, sim, tu ficou 10 dias fora, que bom, vai lá pegar a criança. Não, mas tu tá dizendo que eu posso pegar e tu não vai estar junto na hora de pegar? Tem certeza? Porque ele sabe que eu vou dar mijada depois, a mijada que vem, né? Eu falei, sim, eu vou procurar a vaga, não tem problema nenhum. Mas é porque foi tão difícil, dolorido, pesado pra mim, assim, o processo, esse 1 ano de entender. Claro. E pra mim, doutor Júlio, ver se o senhor consegue interpretar, mudou a chave também, quando eu entendi que o bebê era uma pessoinha. Quando ele era da idade das meninas do Arthur, eu não entendia como... Eu achava que era eu e ele tudo junto, assim, sabe? Quando eu fui entendendo que ele era um indivíduo, que ele tinha as próprias perninhas, que ia, como ele faz hoje, ele vai caminhando pra escolinha, que ele tem as suas vontades. Isso, pra mim, também foi um grande divisor, assim. Falei, isso é uma coisa legal que você está falando. Tu não entendeu por causa dele. Tu entendeu por tua causa. Quer dizer o seguinte... Se tu continuasse no registro do primeiro mês, a criança estaria crescendo ou caminhando ou não sei o quê, tu ia ficar muito angustiada e ia dificultar que ela fizesse isso. Uhum.
Não é que por ela ter crescido que tu aprendeu. É que tu te desligou daquela mãe inicial para que ele naturalmente seguisse o curso dele e tu tolerasse que ele se desenvolvesse de ti. Então, ele tem o desenvolvimento dele e tu tem o teu desenvolvimento daquela mãe do primeiro mês. É o desenvolvimento, aquele com hífen, né? Com o hífen. Desenvolver. Aí foi exatamente É, isso. é isso aí. Eu me lembro, no meu segundo filho, ele passou praticamente 1 ano chorando dia e noite, sem diagnóstico. Bom, tu tem que ter uma ideia como que estava A Mãe, vibe. a mãe. A vibe. me coloco, A né? vibe da galera. E o mais tô velho. suando aqui ó, na mão. ó. E o mais velho. Tinha o mais velho na casa. Ele se Com trancava quanto na. tempo de diferença? De... 3 anos. Meu Deus, O Júlio é um aventureiro. tem uma pizza aqui, ó, O já. Júlio é um Aí aventureiro. eu me lembro que eu ia para minha análise, né? E um dia eu disse para ele, eu não aguento mais. Eu não isso aí. aguento, mas eu tenho vontade de matar. Eu tenho vontade de é. matar a criança e a mãe. É. E os médicos que não me acham diagnóstico porque tem a criança. E ainda mais rodar saúde mental, deve ser uma coisa psicológica, psicossomática, aquelas culpas que tu falou. Isso, Tá bom. exato. Aí ele me disse uma coisa que caiu com uma luva. Vai passar. Meu mantra. Aí eu olhei para ele. Tu é louco, hein? Disse, não. Agora, se tu não quiser saber que as coisas passam, tu vai enlouquecer. E aí eu voltei para casa e disse para a Magda assim, sabe o que o cara me disse? Que vai passar. No início ela ficou furiosa e braba e aquilo deu uma certa calmaria para gente, uma esperança, vamos dizer assim. Até que um dia passou. Não chorou mais. Depois viemos descobrir o que era. Não era doença, era simplesmente um problema lá que não era grave, mas que gerava desconforto e dor, né? Mas o primeiro ano é uma coisa em maior ou Mas menor isso que o grau senhor falou é muito enlouquecedora. importante, porque quando a gente está no meio da tempestade, de qualquer que seja o evento, né? Qualquer. Pode ser uma pandemia, pode ser uma enchente, pode ser o nascimento de um filho. A gente tem a impressão que a gente não vai sair daquele lugar. Na pandemia a gente achava que a gente nunca mais vai se ver. A gente nunca mais vai poder comemorar aniversário. Falou, hoje em dia as pessoas saem do banheiro e nem lavam a mão mais. As pessoas já esqueceram. Na enchente a gente pensou, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente nunca mais vai sair de casa. No filho a gente acha que é isso também. E agora como é que eu vou fazer? Eu nunca mais vou dormir. Eu nunca mais vou ter uma madrugada. A fralda vai vazar para sempre. E no momento em que a gente passa, exatamente isso, né? Que a gente vence uma etapa, vem outros problemas. É assim, o game só atualiza. Mas a gente pensa, então aquilo ali não era para sempre. Aí agora quando vem uma fase nova, o Gabi teve uma fase que ele começou a acordar tipo 5 da manhã, 4 da manhã, pra vida. E daí eu olhei pro Gabardo e falei, e agora o que será que é? Porque a gente não mudou nada, não tinha feito nada. Daí a gente olhou, é uma fase nova, né? Ai, tomara que dure pouco. A gente pensou, tomara que ela dure pouco. E não durou muito, durou pouco. Mas foi brabo foi, sei lá, uns 15 dias que ele foi. E aí muda, daqui a pouco na semana seguinte ele começa a dormir às 7 da noite. Não mudou nada, mas Kelly, atualizou. pra gente ir encaminhando, deixa eu te perguntar, como é que tá agora? Que fase é agora? Como é que tá sendo agora o dia a dia com ele hoje? Quarta-feira, o que tá rolando? A fase de agora, ele começou a dormir mais cedo. O Gabriel nunca dormiu cedo. Isso também dentro da rigidez, né? A criança tem que dormir cedo. Eu sofria, Arthur, porque 7 horas eu começava a apagar tudo. Ninguém lá em casa era um breu. Era todo mundo tropeçando, o Gabardo tropeçando no cachorro. Era uma confusão. Aí eu comecei a aceitar, cara, essa rigidez vai fazer mal pra todo mundo. Não, eu não quero... Deixa rolar. Vamos deixar fluir e tal. Então ele dormia. Que pra mim não é tarde, 9 da noite e tal. E agora começou a pedir um soninho mais cedo, tipo 9, aliás, tipo 7:30. O que pra mim, eu falei, meu Deus, vai dar tempo de ver uma série. Ontem eu vi Emily in Paris. Então, assim, eu achei incrível essa parte nova. Mas isso só pra dar um exemplo de atualização do game. Infelizmente, eu sei que não vai durar pra sempre. Se durasse pra sempre, dormir às 7:30, eu ia achar lindo. Uma coisa que aconteceu diferente também foi que ele tá resistindo a entrar no banho. Ele sempre adorou entrar no banho e tal. Aí agora eu faço um ritual, tipo, filho, olha os brinquedos que a gente vai botar dentro da... A gente já usa banheira de adulto. Ele nunca tomou banho na banheira, sempre no chuveiro com o Gabardo ou comigo. E agora a gente tem banheira de adulto, né? E bota ali com todos os brinquedos e tal. Uma coisa que eu aprendi com a a babá do Santi e do Fê. que é a Thalê. Thalê.
Ela falou, deixa lá murcho, que ele vai relaxando, até os dedos ficar murcho, e vai relaxando e tal. E aí eu vou lá com ele, Gabi, vamos cantar! O jacaré foi passear lá na lagoa, e lá foi eu, e o jacaré, e o sapo, e o pintinho, e não sei o quê. E aí vou pra essa coisa do banho, não. Mas a coisa mais incrível da fase de agora é que ele vai observando o que a gente faz, ele aprende, ele imita. Então eu faço assim, Nina, porque eu chamo a Nina. E daí eu falo, Nina, e ele começa assim com o dedinho. Ah, que legal. E eu falo, cadê a Gigi? Daí ele não consegue pronunciar assim, ele começa, i. E eu falo, e o Gugu? E ele quer, Ele quer imitar. o que a gente... E é por assim, a fala se desenvolve assim, né? Ele vai aprendendo e vai tentando fazer como a gente faz. O que é perigoso também por um lado, né? Porque a gente já não pode fazer mais coisas assim que, sei lá, que se eu falar um palavrão, Sim, né? tudo Se eu ele tá falar pegando, baralho, o legal e o não legal, né? Se eu falar baralho, né? Ele vai tentar imitar a palavra. Essa Mas parte... ele não sabe o que significa. Ele não sabe o que significa, é verdade, né? Não temos... Eu tive uma dessa com meu Doutor irmão, Júlio, filho do meu irmão, devia ter essa idade, a gente tava no carro, e ele imitou eu falando um palavrão, e dirigindo, um cara cortou, e eu falei, mas que pau no... E o guri atrás, pau no cu! Só, né? E aí tu ri, ele vê que tu tá rindo, ele acha aquilo incrível, ele repete de novo. É muito bom. Essa autonomia, que eu não sei se é autonomia, né, a palavra, mas é demais. A gente começou também como ele aprendeu a caminhar com 1 ano e 2, bem mais assim, a caminhar mesmo, né, que ele firmou e foi. Ele tá com 1 ano e meio. E aí, só que ele dispara, né? Eu já fico aqui nervosa. Então, na chegada na escola, eu sempre deixava ele no meu colo para não sair disparada no meio da rua. E agora ele tá mais, né, compreendendo que não é para sair disparado. Então, eu chego, estaciono o carro e boto ele no chão. E ver ele entrando na escola, aquele toco de gente, assim, com aquele coletinho meio Faria Limer, e vai entrando, assim... Tipo, é meu ambiente. Cara, isso é... Quero E assim, ver. ó... Tchau pra ti. Daqui a meio ano, quando tiver uma menininha interessada, ela disparada dentro do carro. Não, nem ele pensar em ti. tem o vídeo da Gigi, que é a coleguinha dele, esperando Disparado ele, no doutor. carro. Ela espera ele e ela abraça ele na chegada. Eu não sei como é que as pessoas não incrível. dizem que não existe sexualidade infantil. né? Eu também tenho... É só olhar. Eu concordo Na época do nisso. Freud, o Freud dizia isso, tratava ele como louco, mas toda babá sabia que isso existia. Né? Mas as pessoas, né, preferem acreditar nas suas convicções pessoais. Kelly, enfim. muito obrigado Por que por tu já? ter vindo aqui participar do programa com a gente. Eu ficaria Coisa boa, horas né? aqui. Conversar com gente de verdade, né? É, óbvio. E gente que era louca deixou de ser louca. Eu melhor fiquei ainda. absolutamente... E sabe como é o meu, doutor Júlio e Arthur, pra finalizar? Eu quero ter mais uns 10 filhos, né? O Gabardo já me disse que 2, ok. Quando a gente tiver segundo, eu vou tentar convencer o terceiro e tal. Será que eu vou ficar louca no segundo também? Não sei. Mas agora tu já sabe. Que não dura pra sempre, Não né? dura pra Que vai sempre, e o passar. Gabardo também já sabe. Coitado do Gabardo. Já sabe O Gabardo também. resistiu em de aceitar a ideia do segundo, porque ele sabe, ele lembra como eu fiquei. Sim, a no memória início. dele é boa. A memória. É, né? Negócio Ah, de eu repórter já resolvi esportivo, ele isso. sabe os Eu já jogadores do resolvi Grêmio, isso. do Eu Inter. botei, fizemos 2 já de uma vez e Eu tá admiro, resolvido. porque, Mas ó. sabe que a gente quer ter mais também. E aí, esses dias eu tava... Antes disso, eu tava tipo, vou fazer uma vasectomia já vou resolver, não vou mais ter filho e tal. Mas aí eu cheguei no médico e falei, como é que é o processo dele? É assim, assim, assado. Tá, e se eu quiser reverter? Aí ele disse assim, cara, se tu tá me perguntando como é que reverte, é porque tu não tem que fazer. Tu não quer fazer ainda vasectomia nenhuma. Deve ser mó legal, né? Eu entrevistei a mãe de 12, né? Aquela que tem na internet e tal. E aí eu já fiquei empolgadíssima. Tem como, né? Isso aí 12. depois passa. E o Potter me falou, daí eu não sei, que o segundo, a gente acha que... Tá, obviamente a gente fica muito mais cansado, mas ele tira essa rigidez que eu falei do primeiro, que a gente acha que se dormir de bruços vai morrer. Como tu já viu que com o primeiro o que funcionou, não que quer dizer que vai funcionar pro outro, mas o segundo maternário, Kelly, o segundo o meu paternário é mais leve. O meu primeiro era um anjo. E o segundo foi o capeta. Não, o segundo tinha aquela dor crônica. Que chorar. que a Não gente- tem como saber. Não, eu não recomendo que a gente antecipe. Olha, eu já querendo ver. Não, são formas de controle que a gente tem, tu já entende? ficou Mas muito claro, já me deu o diagnóstico aqui. Arthur. não, isso é tu e eu e todo mundo é assim, mas é insano fazer isso. É. A gente só precisa saber se tem vontade. Não, eu... Não, só precisa saber isso.
O resto a gente dá um jeito. Eles nascem com o pão debaixo do braço, sabia disso, né? É isso. É. A gente aprende, né? A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Você encontra a primeira temporada e muitos outros episódios aqui no Spotify, no YouTube também. Kelly, obrigado por ter vindo. Eu Muito amei, bom. obrigada Obrigado, pelo convite, Kelly. doutor, Legal demais. obrigada, Arthur. Coisa Parabéns. boa, foi muito legal. Parabéns Obrigado, por foi sobreviver. muito legal, tá sendo vai, incrível. Eu juro que vai melhorar. Não, eu tenho Vai certeza passar. que vai. Vai passar, vai passar. Júlio, obrigado. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Até abraço. mais.